Romanos capítulo 9, versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Porque diz a Escritura. O escritor faz uso, mais uma vez, dos escritos de Moisés, justamente o que ele deixou registrado em Êxodo capítulo 9, versículo 16, que diz assim: mas, deveras, para isso te mantive, para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus enviou Moisés e logo cedo para que ele falasse com o monarca do Egito, a fim de que o rei liberasse os filhos de Israel daquele país. Neste encontro entre Moisés e Faraó, foi anunciado que o Senhor dos Exércitos agiria por meio da praga terrível da saraiva. Porque diz a Escritura a Faraó. Paulo não fala do nome próprio deste monarca ou rei. Talvez porque nas dinastias pagãs os nomes dos seus reis eram considerados de deuses. O nome Faraó era apenas uma designação para todos os príncipes que governaram sobre o Egito por séculos. Há quem diga que este faraó seria o primeiro daquela dinastia que tinha o nome próprio de Tutmés, que reinou de 1524 a 1518 a.C., da 18ª dinastia do Egito Antigo, conforme os historiadores. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei. Aprendemos com esta colocação feita por Paulo que as autoridades são levantadas por Deus para cumprirem determinadas funções sobre a terra. É isso que nós aprendemos, por exemplo, em Romanos capítulo 13, versículo 1, onde está escrito: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Tudo é permissão e determinação do Criador de todas as coisas, porque é Ele o Deus Todo-Poderoso. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar
o meu poder. Certamente, Paulo se refere às pragas que Deus enviou sobre o Egito, agindo com mão forte para que o rei daquele país libertasse os filhos de Israel da escravidão. O Senhor fez tantas maravilhas contra o rei do Egito, contra o seu povo e contra aquela nação, que depois das pragas enviadas por Deus, o faraó, não suportando mais tanto juízo, pediu que Israel saísse do seu país. Não adianta nenhum governo humano querer lutar e resistir às determinações de Deus, porque ninguém pode vencer o Todo-Poderoso Senhor Jeová dos Exércitos. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome. Não que Deus tivesse um nome humano, mas ele se apresentou como o Eu Sou, mas que ficou sendo conhecido pelos egípcios como o Deus de Israel. Já os filhos de Israel ficaram conhecendo seu Deus como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Senhor Jeová dos Exércitos, ele que luta em prol do seu povo sempre. Era o mesmo Deus que fez promessa a Abraão e que estava cumprindo ao libertar o seu povo do Egito. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado. As notícias que ocorreram ali no Egito, e quando da libertação dos hebreus daquele país, se espalharam por todo o mundo antigo. O Deus de Israel ficou sendo conhecido por todas as demais nações daquela época como sendo o Deus único e verdadeiro que trabalha por aquele que nele espera. Tudo o que transcorreu desde o Egito até a conquista da terra de Canaã se tornou notório em todo o mundo daquela época. Finalmente, porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. No Egito ficou registrado o grande poder e a soberania do Deus Criador de todas as coisas, como também por onde passou os filhos de Israel, do Egito até a terra de Canaã, todos aqueles que se puseram contra os hebreus tiveram que experimentar o poder do Senhor dos Exércitos. Ainda nos dias de hoje, tendo-se já passado mais de 3.500 anos, todas as nações do mundo sabem do que Deus fez ali na terra do Egito para libertar o seu povo da casa da servidão e da mão de Faraó. Portanto, finalizamos esta mensagem dizendo: Deus é o Senhor, em cima nos céus e embaixo na terra.
tudo aquilo que o Senhor Jeová dos Exércitos, Ele deseja fazer, Ele executa para honra e glória do seu soberano nome. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o glorioso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele e somente Ele, que vive e que reina para todo sempre.